Documentar não é só ficar fazendo vlog. Eu recebi um comentário falando que documentar era simplesmente fazer vlogs diários. E eu quis fazer esse vídeo aqui para explicar que não. Documentar não é só ficar fazendo vlog. E eu quis pegar esse livro aqui também, que estava ali na estante, que é um livro que me marcou muito. E o que eu vou falar nesse vídeo eu descobri por causa desse livro. Hoje eu tenho a metodologia que chama os conteúdos documentativos. Eu trouxe esse termo que eu aprendi aqui nesse livro com o Gary Vee. Esse livro é do Russell, né? Russell Brunson. Mas nesse livro ele cita o Gary Vee. E eu aprendi com o Gary esse termo de documentar, né? Lá em 2019, 2020. E em 2024 eu organizei esse termo, né? Documentar, para a nossa realidade brasileira e criei os conteúdos documentativos, que é um jeito, né, mais fácil de produzir conteúdo. A gente vai falar sobre isso. Mas eu quis pegar esse livro porque é nesse livro que tem a definição de documentário do Gary, e é onde ele apresenta tudo, né? E que está respondido aqui nesse livro que documentar não é sobre fazer vlog. Eu quero ler para vocês aqui um trechinho. Deixa eu prender meu microfone aqui que eu estou segurando ele. Vou prender minha lapela aqui, peraí. Cara, esse livro aqui eu fiquei lendo ele durante muitos anos, assim, um livro que eu li várias vezes, né? E tem várias coisas marcadas aqui nele. E daí tem essa parte aqui, né? É no Segredo 2, né? Esse aqui é o livro Expert Secrets, né? Segredos do Expert, hoje já tem em português, mas quando eu conheci o livro só tinha em inglês. No Segredo 2, ele fala sobre documentar, porque o Russell, né, tá falando, né, da jornada de a gente se tornar um expert na internet. Uma das primeiras coisas é sobre nós acharmos a nossa própria voz. E daí ele fala sobre documentar e cita o Gary. E daí aqui, ó, deixa eu ler essa parte aqui, ó. Então ele bota aqui o passo 2, né, para tu começar a achar a sua própria voz, é tu documentar a tua jornada. E daí fala aqui, né, a pergunta que eu mais recebo e as coisas que as pessoas mais têm medo, né, quando ele fala que é preciso começar a produzir conteúdo na internet, né, as pessoas ficam inseguras sobre o que elas vão falar. E daí aqui que o Russell fala, né, que ele aprendeu essa coisa com o Gary, né, que foi uma das coisas mais poderosas que ele aprendeu com o Gary, é esse conceito de documentar ao invés de criar. E daí até ele colou aqui algumas coisas que o Gary já falou, né? Sobre essa coisa de que a gente precisa show up, que a gente precisa aparecer, que a gente precisa postar em volume. E que quando ele falava isso, que as pessoas precisam postar em volume, elas ficavam assustadas, porque como é que vai postar tanto em volume? Não sou criativo o suficiente. Ele fala que tu não precisa ser criativo, basta tu documentar. E ele fala que, né, que documentar é só uma versão da produção de conteúdo que é baseada na praticidade ao invés da invenção de histórias, de fantasias, né, coisa que é difícil para a maioria das pessoas. E ele fala aqui, né, que principalmente no começo é difícil a gente assumir uma posição onde tu é super desenrolado, onde tu é super persuasivo, que na verdade é muito mais tu ser é muito mais fácil tu ser autêntico do que tu querer ser uma imagem fabricada. E eu acho muito interessante isso, assim, né? Enfim, daí ele fala mais algumas coisas aqui, mas eu quis trazer essa definição que ele dá, né? Que documentar nada mais é que um jeito de produção de conteúdo baseado na praticidade. E daí eu quero completar o que ele disse. Porque assim, quando eu ouvi o que, né, eu ouvi não, quando eu li, né, esse conceito de documentar, eu achei muito incrível. Porque uma das coisas que eu mais não gostava desse jeito tradicional de criar conteúdo era soar como o sabichão, era ficar cagando regras. E eu já até fiz aqui um vídeo sobre cagar regras. Eu não gosto de ser o cara que fica cagando regras. Não é aquela coisa de, eu não sei nada, não vou falar nada, não. É tu começar a te posicionar a partir das tuas experiências. Sim, eu sei coisas, sim, eu já tive resultados legais, mas não é por isso que eu vou ser o cagador de regra chatão. Então eu consigo me comunicar
E eu acho que até isso torna a minha comunicação mais persuasiva quando eu não tento convencer ninguém de nada. Eu só conto as coisas que eu tenho feito. Eu documento a minha jornada profissional e documento o meu conhecimento. Eu trouxe isso aí que o Gary falou para a nossa realidade brasileira e criei os conteúdos documentativos. E daí no começo eu falava assim, né, que documentar é usar a tua vida como a tua fonte de conteúdo, né? Isso daí, para mim, faz muito sentido, eu falo até hoje, só que ficava meio vago, né? Usar a tua vida como a tua fonte de conteúdo. Ok, mas como fazer isso na prática? E daí pegando um negócio que eu tinha aprendido com o Ladeirinha, o Leandro Ladeira, que é sobre limitação criativa. Eu fiz um exercício de limitação criativa com o meu método. Em vez de falar que a nossa vida é a nossa fonte de conteúdo, eu comecei a orientar as pessoas a olharem para o dia delas a partir das 7 categorias dos conteúdos documentativos. As 7 categorias, elas nos fazem perceber vários momentos, várias situações, várias experiências, vários cenários que podem virar conteúdos para nós. Então, por exemplo, as 7 categorias são: pode fazer conteúdos documentativos de sacada, de análise, de opinião, de reflexão, de história, de pergunta frequente e de rotina. Rotina, a categoria de rotina, pode funcionar muito bem no formato de vlog. Daí a gente veio no começo do vídeo, onde eu falei do cara que falou que é só fazer vlogs diários. Não é só fazer vlogs diários, porque documentar não é simplesmente fazer vlogs. A categoria de rotina funciona muito bem no formato de vlog. Então tu pode documentar a tua jornada profissional ou documentar alguma coisa do que tu sabe num formato de vlog. Deixar filmando aqui, fazer vários takes do teu dia, ou fazer vários takes de alguma coisa específica, juntar tudo isso no CapCut e narrar, por exemplo. Pode ser um formato bem legal, um formato de vlog. Mas não é só isso que é documentar. A gente tem as outras 6 categorias. Então, por exemplo, um conteúdo, esse próprio conteúdo que estou fazendo aqui. Estou sentado dentro do meu escritório falando sobre a minha visão do que é documentar. Tu concorda que isso aqui é um conteúdo documentativo? Tu concorda que eu estou registrando aqui o que eu sei, o que eu acredito? Está ficando registrado aqui, estou gravando, está registrando. Eu estou documentando aqui. Isso aqui definitivamente não é um vlog. Então, assim, é muito complicado fazer uma afirmação que documentário é só fazer vlogs diários. Não é. Quando tu pega as categorias, tu pode desenvolver as categorias em vários formatos. Esse conteúdo aqui que eu estou fazendo, por exemplo, eu diria que é uma categoria de sacada. Sacada e pergunta frequente, talvez, nessas duas categorias. Eu estou fazendo no formato Talking Head, no formato, como é que chama lá? FaceTime. É tipo isso, porque eu estou simplesmente sentado na frente da câmera falando, sabe? Não tem nenhum dinamismo, eu não fiz um vlogzinho até chegar aqui ao escritório e tudo mais. Poderia ter feito, mas não é o caso. Então existem vários formatos, existem várias categorias. Por exemplo, categoria de opinião, eu posso simplesmente sentar na frente da câmera e entregar minha opinião. Vai ser um conteúdo documentativo de opinião. Estão pegando, sabe? Porque no final do dia, para mim, ah, sim, ó, todo o meu conteúdo na internet desde 2020, eu lembro que 2020 ele era mais intencional. Em 2020 eu dizia na minha bio assim, documentando minha jornada no marketing digital. E o que que eu fazia na época? Cara, eu fazia muitos stories mostrando o que que eu estava fazendo. Eu fazia conteúdos no feed, contando, né, explicando algum conceito que eu tinha aprendido no curso que eu estava fazendo. Eu fazia lives explicando meus planos. Eu estava documentando. E hoje ainda é a mesma coisa. O próprio Ícaro de Carvalho fala, né, que o conteúdo dele, que ele posta, é como se fosse um diário que ele está escrevendo. Eu acredito muito nisso, eu gosto muito dessa ideia, que os vídeos que a gente produz, eles estão contando uma história. E se tu olhar só para os vídeos atuais, elas estão contando uma história ali no momento. Mas se tu olha maior, assim, né, de fora, tu vê que é uma grande história que está sendo contada. Porque à medida que os nossos vídeos vão mudando, tive que pausar porque despertou aqui para eu abrir o grupo do desafio de postagem que está rolando com meus alunos. Depois eu vou falar sobre isso no final do vídeo.
Mas enfim, vocês percebem que assim como os nossos conteúdos estão mudando, a nossa vida também está acontecendo. Então eu acredito super assim, sabe, que a gente está contando uma história no nosso perfil. Às vezes não é uma história explícita que está sendo contada, mas a cada vídeo que a gente posta, a gente está evoluindo um dia após o outro. E o nosso conteúdo, ele conta isso. Eu lembro que antes de eu começar a produzir conteúdo, eu já gostava de gravar vídeos. E eu gostava de gravar vídeos para o meu eu do futuro, eu falava. Eu adorava gravar, então eu tava, sei lá, com a minha família, daí eu abria o celular e gravava, ó, tô gravando isso aqui pro meu eu do futuro, vamos ver esse vídeo daqui a um ano, vamos ver o que, que será que aconteceu. Daí eu pegava, gravava vídeo com meu cachorro, gravava vídeo na antiga casa que eu morava, gravava vídeo passeando. Eu estava documentando, eu estava registrando. Desde pequeno, depois, agora esses tempos eu descobri aqui, descobri não, né? Eu achei onde estava um diário que eu tinha, quando eu tinha acho que 9 anos, eu tinha um diário, estava documentando. Hoje, hoje eu ainda tenho o meu diáriozinho, uma caderneta, que eu anoto coisas quase que diariamente. Estou documentando. Então, documentar não é sobre fazer vlogs diários. Documentar é sobre registrar momentos, é sobre registrar reflexões, é sobre registrar histórias, é sobre registrar algo que tu sabe, resultados que tu teve, erros que tu cometeu. Tudo isso é documentar. E é aí que tá a magia, sabe? Porque olha que maravilha, a gente tem aqui a nossa mão, um celular, e a gente pode gravar vídeos com esse celular e pode botar esses vídeos no nosso canal do YouTube. Olha que massa, velho. Documentário é sobre isso. Então, assim, eu quis fazer esse vídeo só para deixar bem claro que documentar definitivamente não é só fazer vlogs diários, apesar de vlogs diários serem legais, mas tu não precisa ficar nessa bitolação aí que tu vai ter que ficar gravando tudo do teu dia para documentar, não, não precisa. Tu pode fazer esses vídeos, pode usar 7 categorias dos conteúdos documentativos como base para ti começar a produzir esse conteúdo mais leve, mais tranquilo. Eu acredito muito em produção de conteúdo em volume, em, em falar sobre o teu rolê, falar sobre o que tu faz, falar sobre o que tu acredita aqui na internet. Eu acho que é isso que vai fazer com que novas pessoas te conheçam, conheçam teu trabalho, comecem a confiar em ti a ponto de passarem o cartão, virarem teu aluno, tua aluna, tua cliente, sabe? Acredito muito nisso. Então, se tu acredita também, aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o link para minha página de vendas do curso Conteúdos Documentativos. Inclusive, eu falei sobre o desafio. Agora eu estou gravando esse vídeo, é dia 28 de abril. Hoje mesmo, dia 28 de abril de 2025, começou mais uma versão do desafio 14 dias documentando. Já é a 4ª edição desse desafio que eu faço com os meus alunos. E a proposta desse desafio atual é que eles postem 2 vezes por dia no TikTok e no Instagram. E eu fiz uma versão mais desafiadora para mim mesmo, né? Eu estou fazendo 3 posts por dia curtos e um vídeo longo, né? Que no caso é esse vídeo longo para o YouTube. Né? Então, se tu gosta dessa ideia de documentar, às vezes estava com essa dúvida, vou ter que fazer vlog diário. Espero que tenha respondido nesse vídeo que não precisa. E se tu quiser saber mais sobre a proposta dos conteúdos documentativos, é só conferir o link da bio, beleza? Até a próxima, não deixa de se inscrever no canal se tu gostou, deixa o teu joinha aí, né, essas coisas todas do YouTube, e a gente se vê no próximo vídeo.